Olá, seja bem-vindo e bem-vinda neste nosso novo encontro. Hoje aqui com a Érica Martins. A Érica foi aluna do curso de Magistério da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, nos velhos tempos, depois ela vai contar, e ela participou do Festival de Teatro Getúlio Vargas. Depois ela passou também a integrar o grupo Charontás, que acabou se constituindo no grupo, o núcleo, Entre Atos, núcleo de teatro aqui de Sorocaba, que já tem mais de 40 anos. Ela é irmã da Elisete Martins, que com o Marcelo Marra, que acabaram montando o Entre Atos. Então, ela tem uma série de coisas para nos contar. E com prazer enorme a sua presença aqui hoje, viu, Érica? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos lá, queremos ouvir um pouco da sua história. Então, Okay. Agora é com a Érica. Érica, conte para nós, onde você nasceu? Eu nasci aqui em Sorocaba. Em Sorocaba mesmo? Sim, aqui mesmo. Certo. E você estudou primário, na primeira formação sua, ensino fundamental, hoje onde? Eu fiz da pré-escola, eu fui a primeira turma de pré-escola do Padilha. Do Padilha? Do Padilha. Então eu estudei da pré-escola até o oitavo ano, naquela época, lá no Padilha. Certo. Depois eu fiz o vestibulinho e entrei no Getúlio Vargas. Nos velhos tempos que tinha vestibulinho. Vestibulinho para entrar, não é? Entendi. Assim, né? Então. E daí eu fiz cursinho para fazer o vestibulinho. Sim. Aí depois eu fiz a faculdade de pedagogia. Pedagogia. Na FAF, que hoje é o NISO. Isso, exatamente. Entendi. Foi lá. Tá. E aí você começou a dar aulas já naquela época? Sim, terminando o magistério, eu já comecei a dar aula. Eu fiquei um ano por contrato pela prefeitura, depois no outro ano já prestei concurso, daí já efetivei e fiquei até o final, até aposentar, fiquei na prefeitura, na rede municipal de ensino aqui de Sorocaba. Ótimo. Né? Sempre com turminha de pré-escola, educação infantil. Educação infantil. No começo era crianças de 5 a 7 anos, depois passou criança de 2 a 6 anos. E você, como uma mulher de teatro, quando que você teve o primeiro contato com o teatro? Então, com o teatro mesmo, assim, o que me recordo é que eu participava, teve uma época que eu participava do grupo de jovens, o PEAGE. E lá nós fazíamos várias atividades e uma vez foi proposto fazer uma apresentação num orfanato. Aí eu tinha o disco dos Saltimbancos, e então daí nós montamos, os Saltimbancos, e daí eu fiz a galinha. Certo. Foi a primeira vez que eu me coloquei assim, fazendo um personagem. Entendi. Daí pra frente, daí foi que eu entrei no Getúlio, que daí começaram os festivais, que daí foi a primeira peça que eu fiz lá no Getúlio foi Você Se Lembra de Joana? Certo. Depois no outro ano teve de novo o festival, foi feito o Moto Contínuo. Moto Contínuo, que daí já foi com o grupo. Agora, esse Você Se Lembra de Joana, você fez com um grupo de magistério? Não, o Você Se Lembra de Joana foi assim, a Rogéria, ela participava do grupo do PEAGE, O pai dela era o coordenador, então... O que é o PEAGE? O PEAGE era um grupo de jovens. Da igreja. Da igreja Santa, nós nos reuníamos na igreja Santa Terezinha. Entendi. Lá no bairro Santa Terezinha. Certo. Então, daí, como eu tinha feito lá os Saltimbancos, daí fui pro Getúlio, daí ela falou assim, eu montei uma peça, vai ter um concurso de teatro, o festival de teatro, montei uma peça, escrevi um texto, a Rogéria disse, eu quero que você seja Joana. Então eu falei, tudo bem, já tinha tido uma experiência de galinha, daí fui lá, fui me apresentar. Daí foi a primeira vez que eu pisei no palco do Getúlio. Entendi. Daí com essa apresentação. E daí, no ano seguinte, daí a Rogéria já não estava mais lá, eu acho que ela mudou-se de escola, mas nós continuamos, daí estava o Marcelo, a Elisete já estava namorando o Marcelo, tudo, daí
Opa, nós juntamos o pessoalzinho e daí continuamos a fazer as peças. Certo. Que daí foi o moto contínuo. Um moto contínuo, que foi agora quando teve 40 anos, no ano Sim. passado, né? De Entre Atos, apresentaram uma parte do moto Isso, contínuo. o Quisito declamou o poema lá do Isso. Operário em E Construção. também quem estava presente era o Anderson. Sim. Também. O Anderson, mas no moto contínuo o Anderson não participou. Sei. O Anderson ele estava lá no Getúlio, mas ainda não tínhamos entrado em contato. No ano seguinte, daí ele veio, né? Entendi. Porque ele já era mais tímido assim também, né? Daí, Era o mais tímido dele, hoje é professor daqueles ótimos, né? Entendo. Então daí que juntou, daí já tava o Anderson, que daí foi no próximo, acho que foi no Sob Signo da Atalante, foi tava o Anderson, a Cida, o William e daí nós, né, a Marcela, a Lisete, eu e tal. Daí depois teve Escola de Máscara. Depois Escola de Máscara. Então na Escola de Máscara foi o primeiro contato que eu tive que eu montei o figurino. Venceu o prêmio de melhor figurino naquela peça lá no Getúlio Vargas. Foi. E foi desenvolvido tudo por mim. Eu estava lembrando esses dias, né? O material que eu tinha era assim, para brilho, eu tinha um espelho quebrado em casa. Então eu terminei de quebrar o espelho. Olha, não tenho nada de azar, hein? Porque só deu sorte. Daí foi com isso que eu fazia, né? As coroas, tudo foi colando espelho quebrado. E eu usei jornal. A tinta que eu tinha era tinta de parede, que eu usava a corante lá para aumentar a cor, né? Deixar mais forte. E fiz usando esses materiais. Eu usei papelão, eu usei jornal, eu usei o espelho quebrado. Eu fiz um alaúde, eu lembro que foi meio de papel machê lá. Sei. Então, eu me virava, eu não tinha, sabe, essa coisa de, fui comprar, não tinha, não fui comprar material nenhum. Eu peguei o que eu tinha em casa, massa corrida eu usei, o que eu tinha eu usei e montei daí. Entendi. E ganhamos o melhor figurino. Muito bom. Depois a seguinte foi... Daí foi o feedback daí, que daí já não estávamos, mas não éramos mais alunos, né, no feedback, né? Entendi, vocês não eram alunos. Eu acho que eu ainda era, perdão, eu acho que ainda estava, porque o magistério eram 4 anos, então eu ainda estava como aluna no Getúlio, mas Elisete, Marcelo, Cito, todos eles já tinham se formado. Entendi. E essa peça foi apresentada, na verdade, lá no SESI, o Teatro do SESI, porque nossa, a gente lembra também dessa parte, não sei se já foi contado. Você lembra disso? Eu lembro, nós estávamos ensaiando e o Mário estava ensaiando no teatro. Mário, acho que era o Mário Mascarenhas. Que estava lá no teatro, não era o Zé Henrique? Não, era o Mário. Era o Mário que estava no salão. E daí então, e estava tendo uma reforma, então tinham tirado todas as cadeiras do Getúlio, estava assim, no salão, no pátio do Getúlio Vargas, embaixo de um coberto, que tinha um coberto que fazia um L e terminava na cantina, né? Então todas as cadeiras do público, do salão, estavam lá, porque estavam tendo alguma reforma. E o pessoal então foi lá ensaiar e nós, né, ficamos ensaiando ali no pátio, perto das cadeiras. Só que houve alguma coisa, ou terminaram antes, ou deu algum problema, e eles abriram uma portinha, aquela portinha que dava pro pátio, e falaram assim, gente, nós estamos indo embora, porque então se vocês quiserem entrar aqui e terminar, ficar com o palco, pode ficar. Eu falei, beleza, pegamos todas as nossas coisas. Sim, mas estava preparando a chuva. Não teve chuva, Roberto. Verdade. Não teve chuva. Nós pegamos as nossas coisas e entramos no Getúlio, ali no salão, né? Subimos o palco, começamos a eu lembro que eu estava lá em cima do palco, aí deu aquele estrondo horrível, aquele barulho medonho assim, que eu lembro que dei um pulo e fui parar lá na porta da saída, que a gente não sabia o que era. Aí nós abrimos a portinha que dava, aí todo aquele L... o telhado de todo o pátio. E nós estávamos ali ensaiando. Exato. Né, um pouquinho antes. Caiu tudo em cima de onde vocês estavam, em cima de todas as carteiras. Mas teve vento, né? Parece que teve vento, foi uma preparação. Eu não lembro o que aconteceu. Sei que foi nós entrarmos ali e entendi. Acabou tudo. Então, por esse fato, não tinha, o salão foi interditado.
Na verdade, Ficou sem ainda levaram uns dias, eles iam liberar. Sim, Eles iam liberar. eles iam colocar as cadeiras no lugar E eu estava dando belezinha. aula, inclusive, nos dias seguintes, porque nesse primeiro momento, daí nós foi chamado Era por bombeiro, era num domingo, porque ligaram na minha ou era um casa. feriado, não sei, era alguma coisa assim. Ligaram na minha casa, porque vocês tinham sido liberados sim. para fazer isso, que o Getúlio, naquela época, a direção permitia, confiava tanto Sim, nos alunos, né, que sim. permitia. Aí o Evaldo foi até lá, né, aquele que estava assumindo a direção naqueles dias, que a Sônia estava viajando, ela estava em férias, e aí o Evaldo, né, foi até lá, né, nós dois conversamos, tudo, e aí foi um momento que vocês tiveram todos que sair de lá, chamam compra de bombeiro. Nós questionamos tudo. Eu não lembro se o porteiro estava lá, eu não lembro, acho que estava o porteiro, mas foi aquela confusão. Eu lembro que depois tinha um barzinho do outro lado do Getúlio Vargas, tem um bar depois, né? Isso, na esquina. Então nós ficamos sentados lá e daí que nós ficamos olhando o bombeiro chegar, tudo que nós ficamos lá tudo aguardando. Só que daí nos dias seguintes eles iam liberar. Sim. Entende? E eu falei, não. Porque eu subi eu subi a escada ao lado, que tinha. Eu estava dando aula e eu vi que tinha uma escada que um funcionário da prefeitura colocou lá para subir, para examinar o telhado. E aí eu peguei e conversei com ele, né? Saí da sala, fui até lá. Eu falei, e aí, como que tá? Ele falou assim, o engenheiro está liberando para funcionar. Eu falei assim, meu Deus, isso corre o risco de cair o telhado. Ele falou assim, pois é, mas eu acho que ele está liberando. Eu falei, e que você, posso subir lá para ver também junto? Como que tá? E daí eu falei, ele falou, pode, mas meio desconfiado. Eu subi a escada, era uma escada de, acho que tinha mais de 20 degraus, né? Bem mais, porque subia até no telhado, na lateral. Sim. Daí eu olhei e falei assim, e daí, como que você acha que está isso? Ele falou, eu acho que corre o risco de se soltar aquela parte de madeira que está ali, mantendo para não escorregar, se soltar ela vai escorregar e cai o telhado inteiro. Então, você mesmo está vendo que não pode. Então, aí eu peguei, né, comuniquei a direção e falei, olha, não pode liberar. Aí eu falei, né, fala para o engenheiro que se ele liberar eu vou para a imprensa. E aí foi a hora que decidiram, mas no fim ficaram anos e anos. Ficou parado aí que, né? Aí esse festival foi para o SESI. Então essa edição acabou sendo feita no SESI daí. Exatamente. Né? Que daí você participou do feedback lá no SESI. Sim, lá no SESI. Foi, por sinal, daí era o Necir Xavier na época, ele foi extremamente simpático, concordando que o festival fosse realizado lá, porque o festival ia começar, acho que 1, 2 dias depois. Nós estávamos nos últimos ensaios. Né? Já ia começar logo em seguida. E imagina, no ano anterior o pessoal pulava, gritava, chacoalhava tudo lá. Eu falei, isso imagine, cai o telhado em cima de todo mundo. E foi então que a gente... teve o Necir, foi extremamente simpático e concordou de que o festival do Getúlio fosse realizado no SESI. E acabou sendo, acho que o último daí, né? E foi o último, esse ano foi o último. E aí, como foi essa experiência lá no SESI também? Foi muito legal, porque daí nós tivemos, né, foi a primeira vez que acho que eu entrei, assim, num outro teatro, assim, na questão de entrar na parte, né, das coxias, da parte, né, para lá, né, do teatro, porque normalmente já tinha ido no teatro assistir peças, mas assim, a parte de dentro, né, as coxias, os camarins, toda aquela magia lá, né, do outro lado, foi a primeira vez que eu fui no teatro e vi essa parte, né. Certo. Daí, até parece que nós conseguimos outros dias de apresentação no SESI, né, do feedback, né, nós acabamos, né, tendo. Eu lembro que eu tenho uma cena fantástica, não sei se eu tentei ver se foi aquela que você mandou a filmagem, porque eu cumprimentei assim, voltei para trás, tropecei naquela mesa e fui pra galera. E eu capotei lá. E depois disso, o que você fez? Então, depois disso, que eu falei para você, né? O Zezinho tinha me chamado para ele remontar o vestido de noiva, ele me chamou tal, eu comecei tudo, mas aí teve, né, a gente se apaixona, né, daí... Você casou-se, você se casou? Aí eu comecei a namorar, certo? Aí
Não, por quê? Daí, né? Eu falei pro Zezinha, desculpa aí. E daí você saí, e daí eu fui para comecei em outro momento, né? Que eu fiquei assim por uns 14 anos. Afastado porque você teve 2 filhas. Sim, porque eu me casei, eu tive 2 filhas, né? Não me arrependo desse momento, porque lógico, tem as meninas e elas vão ser a continuidade de tudo isso, né? E aí, por que você voltou depois? Então, Como que foi essa volta? Eu lembro que você me contou uma vez que você assistia e ficava desesperada. O que é? Conta pra mim aquela isso. coisa, né? Então eu fui assistir daí Assistia o quê? O Marcelo, eles já continuaram, né? Que já era o grupo Shalom Tess, né? Tess. Daí eles fizeram, e daí em algumas eu fui, porque em algumas eu acabei não indo. Mas assim, eu fui na ópera, mas ficava aquela angústia, aquela coisa de que, puxa, eu queria estar lá. Entendi. Certo? Mas, né, mas a gente segurava, porque, né, são momentos, né? Entendi. Daí, mas então, porque todas as peças que eu assistia, que eu fui assistir, eu tinha sempre. Tinha vontade de ir. E aí as suas filhas também, parece, começaram Sim, daí então eles montaram o núcleo, né, o Entreatos, né, eles estavam com o espaço lá e começaram. Aí as meninas começaram, elas já participavam, já tinha essa coisa, né, de passar para elas, né? Elas já participavam na Fundec da aula de dança, né? Elas faziam dança, fizeram um tempo com a Ismene Rogic, depois fizeram com a Regina Fonseca, então elas já estavam ali no, né, um coral com o Johnny Clare também, a Bianca participou, então tinha toda elas, sempre eu acabei colocando elas em alguma atividade artística. Querendo, né? Sempre coloquei elas, né? Entendi. Aí, quando o Elisete e o Marcelo montaram, eles falaram, traga as meninas aqui. Então, daí, nesse momento, eu acho que eu já estava num processo de me separar, né? Eu estava me separando e tal. Entendi. Aí, então, as meninas começaram a frequentar lá, né? A Bianca e a Maiara começaram a fazer teatro lá. No Entreatos. Lá no Entreatos, né? Teatro e musicalização também. A Maiara fazia musicalização também lá. E daí elas começaram a participar das peças. Então daí teve o inspetor-geral, né, que foi a Bianca participava. Aí eles falaram, vem ajudar na bilheteria, né? Então daí eu fui ajudar na bilheteria, né? Aí daí, né, assisti todas as apresentações, né? Mas a gente fica com aquela coisa, não tá precisando de nada disso, como é que é? Aquela vontade. Daí, então, depois disso, nas próximas, aí o Marcelo começou, ele fez, acho que o Túnel do Amor, daí, a primeira vez que ele fez o Túnel do Amor, daí ele me chamou, daí eu fui ser a Dona Ana, fui ser a avó, comecei sendo vó. Daí, né, fiz a Dona Ana, daí algumas outras peças, daí eu fui chamada para ser também, sempre para ser a senhora, mas normal, eu tava dentro, daí eu fui, né, e vi que eu não perdi a mão, por mais que eu fiquei 13 anos parada aí, eu não perdi a mão não, tava boa no pedaço. Daí pra frente eu continuei e não parei mais. Né? Não parou mais até hoje, está continuando lá no grupo, sim, né? E as suas filhas também continuaram? Sim, elas ficaram... A Maiara, ela começou a fazer o quê? Ela começou a fazer musicalização lá. Sim. Daí ela fazia também o teatro. Entendi. E a Bianca também fazia teatro lá. Daí elas ficaram lá quase uns 20 anos. 20 anos mais ou menos. Aí daí foi em 2000, acho que em 2015, 2016, a Maiara quis fazer, ela já partiu, ela pegou que isso daí para ela era profissão, então ela foi fazer um curso profissionalizante lá em São Paulo. Por 2 anos ela foi lá e fez no Team Broadway, ela fez o curso, então ela é formada com teatro musical pela Team Broadway. E atualmente ela está dando aula? Atualmente ela dá aula de teatro em 3 escolas, no CCBEU, no Mundo Novo e também na Vanto, que é uma escola de dança. A escola de dança, que tem em Sorocaba também, né? Na Vanto. Sim. Entendi. E a Bianca, ela fez curso profissionalizante em turismo, depois ela fez educação física, e daí ela dá aula de educação física, mas em uma das escolas ela dá aula de teatro também, que é no Horizonte. Entendo.
E as duas escolas, cada aula são escolas particulares, Sim, né? a Bianca dá aula em 3 escolas, 3 particulares. Ela dá aula no Objetivo, ela dá aula no Politécnico e no Horizonte. Entendi. E aí, como você vê isso tudo na sua vida? Por exemplo, para você, né, que está até hoje atuando, Sim. você é uma mulher aposentada e continua. Tô. E como que você encara isso? Essa atividade teatral, qual a importância tem ou teve para você? Sim, tem porque é aquela coisa que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar no Te deixa... Me dá a satisfação, me deixa plena, né? Daquela... me sinto... até esqueci. Feliz. Feliz, sim, a feliz ideia, né? Entendi. Daí, então, eu parti, depois, logo que eu me aposentei, eu já comecei a fazer dança, eu fazia sapateado. Uma época eu já fiz coisa demais, acabei tendo um problema no pé, daí parei um pouco, agora voltei novamente a fazer dança, fazer sapateado e dança cigana. E daí faço também aulas de canto, e daí faço canto musical lá no Marcelo também, e aula de teatro lá. Enquanto professora, você também acabou utilizando isso tudo com as suas crianças. Sim. Então, como eu falo, eu achava que sim, curso de, atualmente não é mais magistério, mas é a pedagogia, mas deveria ter teatro, tanto para assim, aplicar com as crianças, como para o professor, porque isso me ajudou bastante, porque a gente vê que algumas meninas, né, a primeira aula prática é né? E tem umas que depois acabam desistindo porque ficam com aquela vergonha, aquela agonia, aquela coisa assim de ficar na frente diante das crianças, né? E o teatro isso ajudou bastante. É uma coisa que me ajudou bastante. Você era tímida antes? Sim, tinha aquela, né? A gente ficava então, mas isso me ajudou bastante a encarar essa situação de estar lá, de ser professora, de estar na frente, porque daí você lembre-se, não é só com as crianças, aí tem as reuniões de pais, você tem que estar lá com os pais também, então isso é bom tira aquela agonia, você fica mais confiante lá na frente. E também para as crianças, porque a gente acabava desenvolvendo alguma coisinha, uns teatrinhos com as crianças, tá? Apesar de eu dar aula para crianças menores, né? Mas sempre assim, de contar a história e recontar ou reapresentar, assim, daí dividir cada criança personagem, refazer a história como teatro, né? Essa ludicidade das crianças é muito boa, né? A gente consegue fazer muita coisa, então eu achava fantástico. Eu trabalhei bastante, utilizei bastante isso com as crianças. Entendi. E o que eu acho interessante é isso, né? Quer dizer, você tem a Elisete, né, que esteve sempre envolvida, e está envolvida, ela e o Marcelo são os donos da escola. Sim. Mas eu sempre percebi também o seu pai, sua mãe, seus irmãos envolvidos, né, também, né? É porque... Como que é? Porque eu lembro que seu pai fazia cenários, ajudava a fazer cenários, né? Conta um pouquinho disso, esse envolvimento dele. Então, porque eu percebo que eu sou resultado de uma criação de um local, uma casa onde eu morava, sempre teve tinta, tesoura, pincel, sempre tudo isso, música, muita música. Nossa, meu pai tinha as músicas clássicas e acho que começou aí, porque nós punhamos as músicas e aquilo, a cabeça da gente ia longe, a gente se imaginava em 1000 lugares ali, então escutamos muita música e tudo música clássica, né? Sim. E daí, então, meu pai, daí vendo que despertou isso em nós, aí ele contava as histórias. Meu pai contou que ele também fez teatro na OSE, quando ele estudou na OSE, né? Aí ele tem uma fotografia dele lá, meio desmaiado, sentado numa cadeira assim, meio desmaiado. Ele conta que aquela peça de teatro tinha um bullying, ele tomou não sei quantos goles de chá, então... Aí minha mãe contava assim, nossa, meu tio Osvaldo, porque o tio dela, né, irmão do meu avô, ele também foi muito forte aqui em Sorocaba, no teatro, lá no começo. Então, minha mãe contava das peças que ia assistir, então, quer dizer, que tinha toda essa bagagem, foi assim, colocando dentro da gente aquela, né, então o teatro não era uma coisa assim, desconhecida.
né? Então nós já fomos, Foi uma né? vivência. É uma vivência, tivemos uma vivência muito Então, boa. vocês tiveram com muito tudo essa isso. motivação. A gente Isso. percebia, toda vez que a gente ia, a gente percebia que alguma coisa ensinar ele tinha feito. Isso, então e daí... a sua mãe sempre feliz, Sim, ajudando. ele ajudava, às vezes, a bordar figurino, fazer as coisas, ela sempre estava também participando. E meu pai, né, a questão dos cenários, então foi legal também, porque acabava que eu sempre estava junto para ajudá-lo, e daí ele sempre passava aquela coisa, olha, tá vendo, ó, não pode ser traço, o traço não pode ser fino, o fino é bonitinho, mas de longe, tem que lembrar que o cara está lá no último... Na última cadeira do último, né? Ele tem que enxergar, então o traço tem que ser maior. E sombra, olha, se a luz ligar aqui, a sombra tem que estar para cá. Então ele passou também muita coisa disso. Atualmente eu sei alguma coisa, não sei, não sou um expert que nem ele, mas assim, muita coisa que ele passou e eu consegui pegar isso. E atualmente você está em qual montagem? Então, nós estamos terminando, fizemos as últimas apresentações deste ano, da Hello Dolly. Foi a semana passada, sexta e sábado passado, e apresentamos no Teatro Municipal, né? Certo. Eu sou a Ernestina. Sim, ótimo. A Ernestina Ricaca. Muito bem, muito bom. Agradeço muito você fazer esses depoimentos, né? E é gostoso assim, de repente, né? É bom parar e voltar para trás, né? E rever tudo isso. É muito bom esse momento. Muito bom. Sim. Então, eu quero então dizer para vocês, né, que esta moça aqui, né, que já está aposentada, né, é uma glória para nós todos, porque a gente vê, inclusive, agora cantando também, né, porque são musicais lá no Entre Atos. Então, a minha gratidão de você ter vindo até aqui. Eu que agradeço também pela contar um pouco dessa história e a vocês, muito obrigado por mais este momento, mais esta oportunidade de estarmos ouvindo mais uma história. Isso. Obrigado. Até breve. Obrigada. E obrigado.